Olá pessoal, bora então falar de Raizen, né, que nesses últimos 6 meses já está registrando aqui uma queda de mais de 30%. Porém, um fato interessante de observar é que nos últimos 5 dias está tendo aí uma certa reversão, né? Claro que seria prematuro falar isso, mas pelo menos subindo aí cerca de 4%, uma vez que está na contramão do mercado, enquanto que o Ibov está caindo, Raizen, né, pelo menos nos últimos dias, na última semana, está subindo. E até algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês hoje são algumas destas notícias e a gente vai considerar cada uma delas e também a razão, né, o porquê destas notícias, né? Então, o primeiro aqui que vem falando sobre a geração de caixa da Raizen que tende a aumentar com menor investimento. A gente sabe como que a Raizen hoje, né, bate muito nessa tecla de investimento. Isso não é apenas eu quem está falando, mas quando você entra aqui na apresentação, você consegue observar uma coisa interessantíssima. Está vendo aqui o CAPEX, ou seja, investimento futuro da empresa? Veja que a empresa ela tem uma receita, claro, bilionária, 220 bi, só que de lucro líquido ela tem 1,3, tá? E de investimento, ela investe aqui 12,7. Você consegue perceber que há uma relação de praticamente 9 vezes entre o lucro versus o investimento? Então, muitos analistas estão observando este movimento, embora a alavancagem vem se diminuindo, né? Eles estão observando esse movimento de uma certa drenagem do CAPEX. A gente sabe que a Raizen é tida por muitos como uma empresa lá para 2027, 28, 29, né? Ela é uma empresa pioneira em certas tecnologias, especialmente o etanol de segunda geração e também a SAF, né? Ou seja, o combustível de aviação altamente sustentável, mas aqui alguns analistas já estão começando a ver com um certo grau de interesse, né, a diminuição do investimento, aumentando então a geração de caixa. Outra coisa também importante, esses investimentos vêm garantindo grandes conquistas, sobretudo o etanol de segunda geração, que é uma propriedade importantíssima, é um ativo importantíssimo para a Raizen. A gente sabe como ela tem tecnologia nesse tipo de produção. E aqui a notícia vem falando que ela já está fazendo as suas primeiras exportações, né, de plantas novas aí. A gente também entende, né, como que a Raizen tem proficiência nesse tipo de aplicação. Outra coisa também importante, investidores institucionais fazendo visita às plantas, conhecendo mais o papel. A gente sabe que, como esses investidores aqui institucionais, né, eles têm uma capacidade maior de compra e eles sempre estão um ou dois passos à frente de nós, né, os investidores minoritários, né? Ou seja, normalmente quando um papel já explode, eles já compraram aqui, ó, aqui embaixo, né? Por quê? Porque, obviamente, eles têm mais acesso, eles vão lá, visitam as plantas, veem a apresentação, conversam direto com os presidentes, eles se encontram, se conhecem todos eles, ou seja, de fato, eles estão num nível de informação muito maior do que a gente. A gente acaba comprando aqui e quando vê, eles já acumularam totalmente aqui, né? Então é sempre bom a gente estar atento a esses movimentos. Outra coisa também importante, recentemente a Raizen lançou, né, a sua segunda emissão de debêntures. É importante as debêntures para a Raizen porque ela pega, né, basicamente dinheiro de empréstimo mais barato e ela consegue se financiar seus investimentos com um custo muito mais baixo. E quando ela faz essa emissão aqui, né, normalmente uma agência de classificação de risco coloca uma nota desse crédito, né? Saber se ela tem a capacidade de cumprir esses pagamentos e também qual que é a qualidade destas debêntures. E uma das principais agências de classificação de risco até afirmou uma nota AAA-BR, né? Ou seja, é a nota máxima aqui para a qualidade dos títulos. Só que esses títulos não são conversíveis em ações. Tanto é que a gente pode até olhar aqui, olha, não conversíveis em ações. Então isso é importante para não dissolver o capital social da empresa oriundos aqui de empréstimos. São bastante notícias interessantes. Se você pretende investir em Raizen, gosta do case e acha que ela pode realmente oferecer para você uma oportunidade, então a gente está trazendo sempre notícias importantes. E se você está gostando até aqui, não esquece de deixar o seu like se essa informação está sendo útil para você, ok? Vamos continuar? Outra coisa também importante que a gente pode observar aqui. Vamos olhar aqui os seus números, bem como o valuation. Como dito, a empresa ela vem em amplo crescimento, né? Uma coisa que vem travando ela, né, é a questão dos investimentos, mas a alavancagem dela está até que em linha.
Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma empresa que tem diversas capilaridades. Então aqui a gente consegue ver a parte da mobilidade, né? Então é ali parte de distribuição de combustíveis pelos postos Shell. Também a parte agrícola, né? Ela faz muito bem a questão do plantio, o manejo, né? Questão de beneficiamento de terra, isso também ela é extremamente capaz, né? Outra coisa também, né, trading, né, de açúcar e etanol, até uma lei recentemente aprovada dos combustíveis que coloca mais etanol, né, e a gente sabe que o etanol é o combustível do futuro, mais o etanol de segunda geração, né, energia de biomassa. A gente sabe como isso daqui é importante para a empresa e também algumas ações aí importantes na parte de energia, né? Ok? Então, uma empresa que tem bastante vertente, tem uma excelente gestão, é um dos principais grupos empresariais do Brasil. Então, tudo isso você bate no liquidificador e vê os números consolidados. O que nós temos? Nós temos uma empresa que tem um pouco de ágio, a gente está falando aqui de um preço sobre valor patrimonial de 1,4 vezes, ou seja, 40% de ágio. Ela paga bons dividendos, tá? Só vamos tomar um pouco de cuidado aqui nessa observação. Eu até trago uma tabelinha atualizada para vocês darem uma olhada aí. Veja só, aqui nessa tabelinha eu tenho quais são as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses e também quais mais pagaram dividendos só em 24. Então aqui a gente sabe que Petrobras é um caso à parte, né? Ela sempre paga excelentes dividendos, é impressionante, né? Em 12 meses pagou 20%. E em 2024 já pagou 7,84. Mais um ponto interessante aqui para vocês. Sabia que ela não é a que mais pagou em 2024? Olha quem mais pagou aqui, olha, CPFL Energia, né, a parte de comercialização e distribuição, né? Ela pagou 8,26, quase superando, né, aqui nesses últimos 6 meses, a cota anual de 10,6. Pois é. Então, se você quiser que eu faça um vídeo sobre CPFL, coloca aí no campo dos comentários. O que eu quero trazer aqui para vocês? Nenhuma aqui do setor de cana e açúcar, né, nem a Cosan, nem a Raízen, nem Jales Machado, enfim, nenhuma delas apareceram aqui no perfil, né, na tabelinha das que pagam mais dividendos. Então aqui a gente tem petróleo, holding da Vale, né? A gente tem metalurgia, tem a parte também de siderurgia, a parte de mineração, parte de transmissão, parte de distribuição, transmissão, distribuição e parte de mineração. Então a gente consegue perceber que energia, basicamente, e mineração é o que mais está pagando dividendos. A parte aqui, agro, né? Então vamos colocar assim, etanol, embora tenha suas vertentes de energia, açúcar, entre outras, de fato aqui não configura nas maiores pagadoras de dividendos. Mesmo assim, se a gente for considerar os últimos 6 meses, nesses últimos 6 meses, né, e anualizar nos últimos 12, paga mais do que aqueles 6% que a gente tanto busca, né? Que fala lá do método Bazin e também do Barsi, né? 6% pelo menos. Só que tem um ponto aqui, tá vendo que o PL da Raizen é extremamente alto? Por quê? Basicamente, muito investimento, comparado o preço sobre o lucro está extremamente esticado, então isso daqui a gente chama de uma empresa cara. Desvalorização de 30%, que a gente já mostrou isso ali no gráfico, embora venha se recuperando, e é uma ação que você paga R$ 2,89, você já é acionista dela. Esse gráfico aqui, quando a gente olha no espectro de 5 anos, desde o seu IPO, olha como você não deve participar de IPO, né? Se você tivesse entrado aqui, R$ 6 e só bateu uma vez R$ 6 e depois só queda, 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 né? Ela chegou aqui em 2023 a custar R$ 2,20, R$ 2,30 basicamente, né? O que está acontecendo agora é que ela está na faixa aqui de R$ 2,80, já chegou aqui na ordem, né, recuperando aqui aproximadamente R$ 4, mas fato é que ela apresentou oportunidades nesse período e agora também uma segunda chance aí para aqueles que perderam, né, oportunidade nesse período aqui também que estamos agora, né? Então, o que a gente consegue tirar de conclusão disso? Ela ainda não é uma empresa que dá um lucro tão assim robusto, porém é uma das maiores empresas do Brasil, está num setor extremamente interessante, apresenta aqui um grau de oportunidade gigantesco, né? E aí a gente tem que mensurar o risco-retorno. Uma coisa que eu venho observando aqui recentemente, por exemplo, você viu o movimento do Barsi de comprar Bradesco? Por que ele comprou Bradesco? Não é que ele gosta de Bradesco, mas ele sabe que o preço que está Bradesco hoje não representa a realidade do banco.
Se você for fazer uma analogia com Raizen, Cosan também, e outras empresas que entram nesse cenário, você acha que realmente se apresenta como oportunidade? Não significa que é uma empresa para você carregar como previdenciária para a sua vida toda, mas você acha que esse preço de fato é uma oportunidade? Coloca aí no campo dos comentários. Eu estou observando mais de perto, confesso que a Raizen ela já entrou assim quase que na minha mira, já está bem próximo do meu radar, né, do centro aí da minha mira, e eu estou pensando aí em me aproximar bastante dela aí logo logo, tá? Vamos ver como que vai se desenrolar, sobretudo o próximo balanço que está para sair, tá bom? Muito bem, o que mais a gente pode falar aqui? Ah, eu quero também mostrar para vocês um ponto importante, que é a questão do valuation da Raizen. Vamos ver se, de acordo com as técnicas de precificação e valuation, né, já consolidadas, se Raizen está cara ou se ela está barata, né? Então, vou pegar aqui o nosso painel, lembrando que já estamos chegando a quase a 400 acessos. O pessoal tem gostado bastante do painel e eu convido vocês, né, a acessá-lo, né? Caso queira adquirir o nosso painel, vou deixar o link aí na descrição e também no campo dos comentários para vocês poderem aproveitar boas oportunidades de ações boas, baratas, filtros inteligentes para você achar boas pagadoras de dividendos, né? Então vou fazer assim, olha como é simples. Vou colocar aqui no ticker raiz 4, vamos ver aqui nos pais do valuation, né? Tanto o Graham quanto o Greenblatt, pai da Magic Formula, está cara ou barata. Ah lá, ó, de cara a gente já sabe o porquê aqui, né? Eles falam que está cara, né? Tanto o Greenblatt quanto o Graham, cara pelo seguinte fato, o retorno para os acionistas é extremamente baixo. Lembra lá do PL? Olha lá, o PL, você tem um preço sobre o lucro de 57 vezes, né? Embora o preço sobre valor patrimonial está dentro daquele máximo de 1,5, especialmente aqui para cálculo de Graham, ainda ele não é raiz e não é uma boa oportunidade por conta aqui do PL. Vamos ver se a questão da diminuição do CAPEX com o aumento da receita, isso daqui vai ser revertido em lucro, trazendo aqui para o nosso querido ROI, tá bom? 6% de dividendo, interessante, ação cotada 2,89, lembrando que o painel atualizado, né, todo fim de pregão, bem interessante isso, porque você tem bastante dado atualizado, 3 fontes de dados sendo cruzadas para atualizar tudo aí para você, tá? Então são dados bem concisos. Se você falar assim, ah tá, então por enquanto Raizen está cara, tem outra oportunidade? Claro, ó, você pode limpar aqui o filtro, né? Clicar aqui em limpar filtro. Com 2 cliques apenas, ó, baratas de Graham e baratas de Greenblatt, você já tem acesso a uma lista de ações que são consenso aí, né? Baratas, né, para os dois fundamentalistas aí, né? São bastante ações. E aí você consegue melhorar isso daqui brincando com os filtros, né? Por exemplo, eu gosto aqui de colocar para descobrir algumas ações desconhecidas, pelo menos 50 mil de liquidez nos últimos 12 meses, aí vai aparecer algumas ações, e eu coloco aqui pelo menos, olha, 6% de dividendos, ó, dou um enter aqui, aí olha só, vai aparecer aqui pelo menos uma lista de 31 ações ou empresas, né, boas, baratas, que pagam mais de 6% de dividendos. E aqui tem, né, tem da parte agro, tem da parte de energia, tem da parte de mineração, tem siderurgia, tem empresas de bens de consumo, é bem interessante porque pode ajudar bastante vocês aí a fazer uma escolha, né? Interessante que possa trazer um bom retorno aí, tá bom? Esse painel eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Ah, pessoal, e se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo. Te agradeço pela atenção, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.